Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora pra mais um vídeo do canal, cara. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, cara, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal na Odyssey e tem um grupo do Facebook. E, mano, dá uma olhada aí na descrição e nos comentários fixados. Tem um curso completo aí de como operar na FTX, tá? Tem um curso e tem a mentoria, mano. Dá uma olhada na mentoria, a mentoria é mais bacana, tá mais atualizada, tem muito mais conteúdo, beleza? E ainda ensina mercados futuros, fechou? E, cara, vamos pra análise de hoje aí do Bitcoin, beleza? Tá interessante. Bitcoin tá interessante. Vamos lá. Dois cenários eu vou abordar aqui. Tá? Primeiro um de alta e um de baixa. E eu tô de olho um pouco mais no de alta, não vou mentir não. O de alta tá me chamando um pouco mais a atenção. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, minha análise anterior, eu falei de Wyckoff, tá bom? Num Wyckoff de acumulação, e é justamente nele que eu estou acreditando um pouco no cenário de alta. Porém, antes dessa análise do Wyckoff, a do dia anterior, eu abordei um de baixa que por enquanto o mercado está respeitando, tá? Mas vamos dar uma olhadinha direitinho. Vale lembrar que é o seguinte, não é porque estamos com um padrão de Wyckoff que necessariamente ele vai seguir esse padrão até o final, beleza? É uma probabilidade com qualquer outra do mercado. Então assim, não se prendam em Wyckoff. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso no vídeo anterior, mas é bom ressaltar isso. Não se prendam no Wyckoff, beleza? Então vamos esperar alguns sinais aí que o mercado possa dar de que pode ir para um determinado lugar, que aí a gente pode ir e aproveitar essa onda. Caso ele for realmente buscar esses rompimentos com o Wyckoff, então isso daqui a gente pode pegar um movimento bom já, né, por essas regiões aqui para poder carregar até onde o preço chegar. Fechou? Mas vale lembrar que nós estamos numa tendência de baixa, a gente tem uma LTB, tá? E o mercado ele tá fazendo fundos mais baixos. Fechou? Então, vou passar aqui dois cenários, um altista e um de baixa. Então, vai observando o mercado, o que, que você sente dele, para tomar a melhor decisão. Não precisa tomar uma decisão agora, tipo, que o mercado está se movendo ainda. Deixa ele começar a dar algum sinal com mais clareza, que aí você toma uma decisão mais assertiva, fechou? Então vamos lá. Cara, primeiro de tudo eu vou abordar o cenário de alta, beleza? Cara, no cenário de alta é o seguinte. Aqui a gente teve esse fundo aqui, e agora a gente está fazendo um fundo um pouquinho mais baixo, que pode fazer parecer que é uma tendência de baixa, tá? Mas vamos lá. Vale lembrar, vamos ver como é que vai fechar esse próximo candle de 4 horas aqui. O que eu sei é o seguinte, se a gente pega uma retração desse fundo até esse topo aqui, repara que o mercado está corrigindo agora em 50% de retração de FIBO. Ele pode corrigir até 61%, por exemplo, e começar a fazer uma pernada de alta. Totalmente dentro da possibilidade. Tá? Mas aqui está por enquanto em 50% dessa pernada que ele fez. Beleza? Então assim, aqui vale ficar de olho em possíveis padrões de reversão que possam acontecer. Porque vai lembrar, no Wyckoff que a gente está observando, a gente está esperando que o mercado ele possa fazer algo mais ou menos por aqui assim, ó, tá? E aí ele vai começar a dar uma disparada. Então aqui seria um baita ponto de entrada que não seria legal a gente perder, porém é bom a gente esperar alguns sinais do mercado para poder fazer esse tipo de entrada. Então assim, ó, se eu vier no candle aqui de 15 minutos agora, o que a gente vai encontrar aqui, ó? Primeiro, por que esse fundo mais baixo não me preocupa tanto? Tá? Porque ele pode, por exemplo, porque a gente ainda tem a retração de FIBO dando suporte, tá? E isso aqui pode ser muito bem um stop loss hunting. Então vale lembrar que uma galera deve ter entrado nessas regiões aqui, tá? E colocado stop mais ou menos por aqui. Último fundo, né? E aí o mercado ele veio, ameaçou romper e foi, oh, bocejo. Sempre, velho, não tem jeito. Aí o mercado ele veio, pega o stop da galera e vai lembrar qual que é o objetivo dos institucionais? É pegar o stop dessa galera aqui para mandar o mercado para outro lado. Por quê? Gera liquidez. Vale lembrar que o stop ele executa uma ação no mercado, tanto de compra quanto de venda. Depende de qual o stop você está usando. Se está usando o stop aqui em cima ou o stop aqui embaixo. Nesse caso aqui seria o stop de venda. Então aqui o que acontece? Se eles provocam uma queda no mercado aqui, o que eles vão fazer? Acionar o stop de uma galera vai acabar vendendo a mercado, e enquanto eles vendem a mercado, né, eles começam a comprar. Então eles conseguem comprar uma quantidade muito maior, sem fazer com que o mercado suba com tanta força. Essa é a intenção.
Vale lembrar também o seguinte, a gente tem uma LTB traçada aqui e o mercado nesse momento está testando as costas da LTB de novo. Tá? Então eu não reajustei essa LTB aqui, ele está ligado ainda naqueles topos aqui, ó, e ele estaria retestando as costas da LTB, o que seria um ponto positivo para uma pernada de alta, certo? Um ponto interessante aqui nos 15 minutos, considerando isso aqui possa ser um stop loss hunting, tá? É seguinte, deixa eu tirar essa linha daqui. Nos 15 minutos, se você for ver, o mercado estava fechando o candle só abaixo dessa zona. E aí ele veio aqui e rompeu essa região, tá? Região, tá? Então não só esse valor aqui, a gente pode considerar região. Até aqui, ó, fechamento de candles, então região. Então ele veio aqui, rompeu, deixa eu só fazer assim, ó, para ficar um pouquinho mais claro. Ou melhor, ao invés de fazer assim, eu vou fazer um quadrado para ficar um pouco mais claro do que eu tô falando. Beleza, ó. Imagina que aqui é uma região de resistência, o preço ele veio aqui tentando passar e aqui ele rompeu. Agora que ele rompeu, ele está retestando. Então esses fechamentos de candles aqui também servem de suporte. Então aqui ele está retestando e nesse reteste ele pode começar a pegar uma força. Então você vê aqui, por exemplo, em 5 minutos, ó, a gente começa a ver aqui o início de uma formação de topos e fundos ascendentes. Resta saber se ele vai conseguir se manter e conseguir puxar uma tendência de alta a partir daí, certo? O que vale a pena a gente ficar de olho nessa região para agora? A gente tem essa pernada de baixa aqui, que começou ontem às 11 da noite e está acontecendo até agora, certo? Então aqui, se a gente for traçar uma LTB, ó, a gente pode ter uma LTB um pouco mais aberta segurando aqui, tá? Então a gente tem regiões de resistência por aqui, que pode fazer com que o preço sim segure e caia um pouco mais, talvez venha buscar 61% de FIBO, para depois pensar em fazer uma pernada de alta. Então assim, precisa de um sinal na LTB, tá? Então essa LTB aqui de repente ele pode começar a dar um sinal, aí depois ele vem aqui, retesta para ir continuar subindo e a gente pode ter o preço começando a dar aquela estilingada do Wyckoff que a gente está esperando que suba. Fechou? Então eu esperaria com calma algum sinal nessa LTB aqui. E, cara, vai com calma, lembrando, não é all-in, não é... Vai com calma, gerencia o risco, um stop safe aí, fechou? Então, para alta, eu pensaria nisso, tá? Então, esperaria o mercado tomar alguma decisão um pouco mais clara para poder pensar em fazer qualquer coisa. Porque isso aqui sim pode ser um stop loss hunting, isso aqui pode ter sim uma perna 1, e se a gente tiver uma outra pernada, caso isso aqui seja uma perna 1 e aqui uma perna 2, por exemplo, o alvo vai ser 44 se for uma perna 3, tá? Vai ter um primeiro alvo nos 40 e um outro alvo aqui, e essa região aqui dos 40 e 41, mas o alvo aqui, se fosse uma perna 3, seria os 44, poderia retestar nos 40 e buscar essas regiões aqui de 48 a 50, fechou? Então assim, seria um movimento bem interessante se ele chegasse até essa região dos 48, daria cerca de 50%, cara, de alta. Seria uma alta interessante. E ainda assim, a gente continuaria em tendência de baixa nesses outros tempos, tá? Vale lembrar. Então aqui, o mercado ele pode vir buscar aqui, ó, essa região aqui dos 50, a gente tem LTB aqui, que eu falei que o mercado ainda vai testar esse LTB mais cedo ou mais tarde, e aqui a gente ainda teria tendência de baixa. Aí vai ver o que o mercado vai fazer aqui. Se daqui ele começar a subir, a gente começa a pensar de vez na alta. Se daqui ele começar a perder essa LTA aqui, a gente começa a pensar novamente em baixa, talvez ele indo buscar ali a região dos 20k. Vale lembrar que agosto geralmente é o mês de baixa, mas setembro principalmente é o mês de baixa. Então assim, essa região aqui do mês de setembro aqui a gente deve ter possivelmente um mercado um pouco mais bearish, fechou? Então aqui, por enquanto, observem esses padrões aqui. Eu não pensaria somente em baixa no mercado por conta do Wyckoff, mas lembrando, o Wyckoff também é uma possibilidade, tá? Vale lembrar que tem muita gente falando desse Wyckoff agora. Então sim, o mercado ele pode armar uma trap em cima desse Wyckoff e o pessoal tipo começar a querer entrar aqui pensando no Wyckoff e tomar ferro porque o mercado vai lá, não respeita o Wyckoff e cai. Beleza? Então fica ligeiro nisso daí. Porém, fica esperto nesses tipos de gatilhos que podem acontecer, que sim, pode gerar oportunidades muito boas, tá? Então aqui a gente pode de repente ver um gatilho
e aí nesse pullback vai fazer daqui ele começar a subir, pode gerar uma entrada, e essa entrada, como eu pensaria? Ah, de repente, pô, stop no último fundo, boto um alvo aqui 1 para 1, 1 para 1, lembrando, se eu estou arriscando 5%, boto um alvo em 5%, sendo com metade da mão, eu já fecho, eu já encerro o meu prejuízo dali e apenas carrego parte do lucro. Então, se meu stop me fazia perder, por exemplo, 100 dólares e meu alvo me faria ganhar 100 dólares se eu saísse com 100% da mão, se eu realizo 50 dólares aqui, a posição que está aqui, daqui para cá, eu não perco mais nada. Se ele bater meu stop, eu não perco mais nada. É 0 a 0. Tá? Então, esses 50 dólares que eu fiz de gordura e a redução da mão garantiria o 0 a 0. E aí você poderia sim carregar sem nenhuma preocupação esse trade aqui. E se o mercado a qualquer hora voltasse, você não ficaria frustrado depois. Então, olha com carinho aqui essa reversão que pode acontecer nesse ponto. Eu estou de olho nisso daqui. Inclusive, eu acabei fazendo uma pequena entrada de leve, tá? Mas eu quero entrar um pouco mais pesado depois. Mas aqui foi bem de leve mesmo, só para caso acontecer o movimento que eu espero, eu já posso entrar um pouquinho mais pequeno depois e não forçar tanto o meu saldo médio para cima. Mas eu estou de olho nessa possibilidade sim. Fechou? E pensando em tendência de baixa, como eu falei, sem ser na análise anterior, na outra eu falei o que, e é uma verdade, a gente ainda está na tendência de baixa. Tá? E a gente tem essa LTB aqui, que está... O preço quase retestou ela, mas não chegou. A gente tem essa LTA aqui que foi retestada 2 vezes, e isso sim pode virar uma pernada de baixa. Então, isso aqui, ó, fazer isso aqui é absurdamente normal, tá? No rompimento de RTB. Então, aqui ele deu um sinal na RTB, ele pode estar rompendo para fazer esse cenário aqui de baixa. Tá? Então, o mercado está numa zona de decisão onde ele pode ir tanto para cima quanto para baixo, porém, eu tô de olho no padrão de Wyckoff, caso o mercado der um rompimentozinho para cima. Se bater pelo menos a minha parcial, eu vou deixar rolar, porque caso o mercado, vale lembrar, a gente tem esse RTB aqui, e a gente está numa extremidade de baixo. Então, caso o mercado ele venha a querer subir e bata, por exemplo, minha parcial, eu fico despreocupado, porque se ele vier aqui para bater a SLTB e ele não passar nem da SLTB nem da SLTA e começar a voltar, eu não perco nada. Porém, se o mercado começar a ir embora, show, só alegria. Aí eu vou poder curtir a alta à vontade, tá? Mas aqui a gente tem sim ainda essa LTB no meio do caminho e tem essa LTA aqui, as costas LTA como resistência, o que dificulta sim pensar numa pernada de alta, e a gente está ainda sob efeito de uma pernada de baixa. Então, tomem cuidado também com a parte da pernada de baixa. Espera o mercado se decidir. Qualquer coisa, não estou seguro para entrar agora, mano, fica de fora, beleza? Se não está vendo um padrão que te deixe confortável, não arrisca o dinheiro, fica de fora. Certo? Numa hora que ele está ameaçando que ele dá uma seguradinha aqui para poder voltar a subir. Aí se bater a parcial, show de bola. Se não bater, paciência. Mas eu tomaria bastante cuidado com esse reteste da RTB. Mas sim, eu acredito que sim, possa valer a pena uma entrada por essa região aqui, por mais que o mercado esteja agora um pouco mais para baixo. Ele está numa extremidade de baixo desse Wyckoff. Se realmente ele for fazer aquele padrão, pode valer a pena a relação risco-retorno, porque a gente pode ter um movimento aqui bem interessante, como eu falei, talvez aí de 50%. Fechou? Então, cara, opera com cuidado, tá? Não tá um momento nem um pouco fácil para o mercado, assim como tá nos outros dias. Agora menos ainda, um monte de resistência aí complicando aí o coisa. Então, mano, vai com calma. Eu mesmo, como eu falei para vocês, eu entrei um pouco leve aqui, porque realmente não tá dando para definir muito bem o que o mercado está querendo ainda. O Wyckoff é uma possibilidade, não uma certeza, tá? Então não encare como certeza absoluta, por isso que inclusive que eu não entrei com a mão pesadíssima, mas sim, tem sentido esse movimento agora, se for pensando numa pernada de alta, faz sentido sim, embora tenha uma galera falando de baixo agora. E vale ficar atento também, muita gente está falando desse Wyckoff, inclusive fora do Brasil, né, nessa região. Então isso pode gerar duas coisas: ou a galera fazer uma compra pesada aí e fazer realmente o mercado se mover, ou até esse movimento para cima gerar liquidez para as baleias e jogar o mercado para baixo. Então cuidado, se expõe aos poucos, vai devagar, não precisa que seja o pote, porque, cara, o mercado tem oportunidade o tempo inteiro. Fechou? Então é isso aí, a análise de hoje, espero ter gostado, tá? Então, um pouco em cima do muro, porque o mercado está em cima do muro,
tá? A gente não tem uma tendência definida para nenhum dos dois lados, e tem sim cenários aí que a gente pode cair, cenários que a gente pode subir, porém eu procurei dar pelo menos uma clareada aí, para vocês verem um momento que pode valer a pena a gente pensar talvez numa pernada de alta ou numa pernada de baixa. Eu espero que tenha ajudado. Valeu? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, fiquem espertos, já teve usuário aí passando por mim aí nos comentários, tá? Então, qualquer comentário que tiver aí, fake, mano, ignora ou dá um xingo aí. Xingando o cara, você ajuda a aumentar meus comentários e ajuda a upar mais o vídeo. Então, xingue o hater, valeu? Então é isso aí. Um hater não, um golpista no caso, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.